foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Então foi-lhe dito que eles descansassem, que eles ficassem em descanso por um período de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então esses irmãos que hão de ser mortos, como foram mortos os cristãos do primeiro século, se relaciona àqueles que estarão sendo perseguidos pelo anticristo no período da grande tribulação. Então entenda aí, entenda que vai haver um período de grande tribulação em que alguns alcançarão a justificação pelo derramar do seu próprio sangue. Então isso aqui é muito interessante. Então quando esse quinto selo, ele relaciona a João, ele vê os mártires que vão estar morrendo na grande tribulação, ou seja, os cristãos que morreram nesse período específico em decorrência da perseguição oposta pelo anticristo. Os cristãos, aqueles que creram na mensagem de que Jesus verdadeiramente é o ungido de Deus, o Salvador do mundo, o restaurador de todos os povos. Então essa é a questão do quinto selo. Agora nós vamos para o sexto selo. Vamos para o sexto selo, para que nós possamos entender. Para entendermos o sexto selo, eu convido os irmãos para irmos mais uma vez no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Mais uma vez o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ler? Capítulo 24 de Mateus. Agora nós vamos ler o versículo de número 29. Mateus 24, versículo 29. Diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, logo depois da aflição daqueles dias. Que dias são esses? Os dias da grande tribulação, os dias da perseguição aos que creem no nome de Jesus, seja judeu, seja gentio, seja seguidor de Cristo, que estarão aqui na grande tribulação, porque na grande tribulação a igreja não estará mais aqui, a igreja estará com Cristo. Quem vai estar é aqueles que creem e seguirem a Cristo. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Olha só. Aqui em Apocalipse diz que, havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande tremor de terra, um terremoto, algo forte. Deixa eu parar aqui para falar com vocês. Tem pessoas, quando estudamos os sinais da volta de Cristo, nós relacionamos esses acontecimentos tais como terremoto. Mas terremotos são coisas que sempre aconteceu no decorrer da história. Houve pequenos terremotos, grandes terremotos. Atualmente ainda há muitos terremotos. Quem é que não lembra do tsunami que aconteceu na Ásia? Quem não lembra do tsunami do Japão? Quem não lembra dos terremotos do Haiti? Então, se nós trazermos tudo isso aqui para dentro disso que está sendo relacionado no capítulo 6 do Apocalipse, nós vamos entender que já houve grandes terremotos. Aí o pessoal fala assim, mas por que nos preocupar com um tremor de terra? Porque esse tremor de terra,
não vai ser um tremor qualquer. Vai ser algo muito mais além daquilo que nós estamos vendo na atualidade. Então isso aqui vai ser um temor maior, vai ser um tremor maior. Então, essa questão do escurecimento do sol, nós já encontramos lá no Antigo Testamento profetizado pelos profetas. Por exemplo, o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 31. Vamos ler lá para você não ficar em dúvida. Profeta Joel, no Antigo Testamento. Joel é um dos profetas menores da Bíblia, não porque ele seja menor profeta em questão, é porque o seu livro é um livro pequeno, por isso ele é chamado de profeta menor. Então, mas nós vamos ler o livro do profeta Joel e vamos ler aqui o seu versículo de número 31. Joel 2:31. Se você já achou aí na sua Bíblia, aleluia. Se você não achou, ache para nós lermos juntos. Ache para nós lermos juntos. 2:31. Diz assim: o sol se escurecerá, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Preste atenção na leitura. Diz: o sol se converterá em trevas. Isso quer dizer um escurecer total do sol. Algumas denominações aí já dizem que esse texto se cumpriu aí em um dos séculos passados. Mas esse texto vai se cumprir durante o período da grande tribulação. E diz: a lua em sangue. O que eu tenho visto e ouvido hoje em dia é pessoas estudando a questão do fenômeno do eclipse que está tendo na lua, de vez em quando, que a lua se torna a lua de sangue. Mas eu não estou falando da lua de sangue, do que acontece pelo eclipse de vez em quando. Isso aqui vai ser algo que vai acontecer de forma sobrenatural, porque tanto a lua como o sol serão atingidos por essa questão da ira de Deus. E a Bíblia diz que isso acontecerá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que grande e terrível dia do Senhor é esse? O dia do retorno visível de Jesus a essa terra. Aí você fala assim: mas pastor Mário, Jesus vai vir novamente à terra? Literalmente sim. Você lembra que quando ele está sendo assunto ao céu, lá em Atos capítulo 1,